Europa, Encélado, Ganimedes e Calisto são luas que todo mundo conhece. Elas estão na órbita de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, ou de Saturno. Ambos os gigantes gasosos possuem um grande número de luas, que ultrapassa facilmente as 100. Europa, em particular, é um dos corpos celestes mais fascinantes de todos, pois sob sua crosta de gelo com quilômetros de espessura há uma grande probabilidade de existir um oceano de água. E onde há água, como sabemos pela Terra, também pode haver vida. Nas discussões sobre vida extraterrestre, geralmente se ignora um corpo celeste na órbita de Saturno. Uma lua que esconde suas características e só revela segredos quando observada de perto. Uma lua onde, sob uma atmosfera espessa, alaranjada e marrom composta de materiais orgânicos, esconde-se um mundo que parece semelhante à Terra, mas que não poderia ser mais alienígena. Falamos, claro, de Titã, a única lua do Sistema Solar com atmosfera, mas frequentemente esquecida. Quando o público fala sobre vida extraterrestre em luas geladas, o que esse corpo celeste fascinante nos oferece que outras luas não possuem? A atmosfera dele realmente cria condições tão diferentes das de outras luas geladas? Por que incluímos esse corpo celeste nessa categoria? Por isso é hora de ir para Titã, lua de Saturno. Em 1655, o cientista holandês Christian Huygens, que depois nomeou a sonda homônima, observou Saturno com seu próprio telescópio, então um dos mais avançados da época. Ao observar, ele viu um ponto luminoso que parecia orbitar Saturno. Huygens logo percebeu que não se tratava de uma estrela ou de uma ilusão de ótica, mas sim de uma lua, o maior satélite de Saturno, e assim a primeira lua descoberta do planeta dos anéis. Huygens publicou sua descoberta no escrito De Saturni Lunae Observatio Nova, que significa algo como a observação de uma nova lua em Saturno. No entanto, a importância dessa descoberta só foi reconhecida com o passar do tempo. Huygens constatou que Titã orbita Saturno em uma trajetória regular, o que já confirmava, por seu descobridor, a estabilidade orbital que conhecemos até hoje. Naquela época, porém, ainda não havia como estudar as características da Lua com mais detalhes. Como não havia sondas para voar até os planetas, nem telescópios gigantes como hoje. Huygens, portanto, não sabia que Titã possuía uma atmosfera ou uma composição que o tornariam um dos corpos celestes mais interessantes de todo o Sistema Solar. No século XVIII, um século depois de Huygens, entra em cena o astrônomo ítalo-francês Giovanni Domenico Cassini. Cassini, após descobrir outras luas de Saturno, focou na observação da órbita de Titã. Ele constatou: a Lua está em rotação sincronizada e sempre mostra o mesmo lado para Saturno. Um fenômeno observado na Lua pela humanidade desde a antiguidade. Cassini também realizou medições precisas que mostraram a ele que Titã é de longe o maior dos satélites de Saturno. No entanto, o nome Titã só foi dado muitos anos após a descoberta de Cassini e Huygens. Em 1847, o astrônomo britânico John Herschel sugeriu nomear as maiores luas de Saturno com figuras da mitologia grega. Titã foi nomeado em referência aos titãs, adversários de deuses como Zeus, Poseidon e Hera. Essa denominação não foi escolhida por acaso, pois era a maior lua de Saturno. Um passo decisivo foi dado pelo astrônomo Gerard Kuiper em 1944, quando ele comprovou a existência de uma substância muito especial na atmosfera da Lua. Com análise espectral, Kuiper identificou as assinaturas características do metano, o que indicava que Titã possuía uma atmosfera densa e quimicamente ativa. Essa descoberta mudou fundamentalmente a percepção sobre a Lua. Titã deixou de ser visto só como um corpo gelado e passou a ser considerado um mundo dinâmico, possivelmente com paralelos à Terra primitiva. O maior avanço da astronomia foi o envio das sondas Voyager. Elas forneceram as primeiras imagens de perto da Lua e confirmaram que Titã é envolto por uma atmosfera densa e alaranjada. A missão Cassini-Huygens, que chegou a Saturno em 2004, encontrou até lagos de metano e etano na Lua.
Pode-se pensar que as maiores e mais pesadas luas do Sistema Solar orbitam Júpiter, mas Saturno também tem muito a oferecer. Titã, com cerca de 5.150 km de diâmetro, é a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar. Só perde para Ganimedes. Seu tamanho supera até mesmo o do planeta Mercúrio. Titã é formado principalmente por água congelada e rocha, o que resulta em baixa densidade, 1,88 g/cm3, e massa menor que a de Mercúrio. Essa mistura de gelo e material rochoso é típica das luas nas regiões externas do Sistema Solar, que se formaram sob condições extremamente frias. Assim, incluiu Titã entre as luas de gelo. Seu tamanho e massa permitem que mantenha uma atmosfera, destacando-se entre as luas e corpos celestes terrestres do Sistema Solar. A órbita de Titã é praticamente circular. Ele percorre cerca de 1,2 milhão de quilômetros ao redor do planeta em 15 dias e 22 horas para completar uma órbita. A rotação dele está travada ao Saturno por forças de maré. Essa rotação síncrona é resultado da longa interação entre Titã e Saturno, que ao longo de bilhões de anos levou a um estado estável. As pequenas variações de distância da Lua em sua órbita ao redor do planeta gasoso geram calor interno, provavelmente liberado por atividades geotérmicas. A temperatura da superfície de Titã é de gelados, 179 graus Celsius, sendo comparável à da Lua de Saturno, Encélado, que já abordamos há algumas semanas. Isso o torna um dos corpos celestes mais frios do Sistema Solar. No entanto, a atmosfera densa ajuda a manter o metano e o etano em estado líquido, o que leva à formação de lagos, rios e mares. Porém, as temperaturas muito baixas impedem reservatórios de água líquida na superfície, o que diferencia fundamentalmente os processos químicos de Titã dos da Terra. Como um corpo celeste que tem aproximadamente metade do tamanho da Terra e um diâmetro apenas 2.000 km menor que o de Marte, Titã possui apenas uma gravidade de cerca de 14% da gravidade terrestre. Líquidos e gases se comportam de maneira diferente nessas condições do que na Terra, o que, por exemplo, leva à formação de extensas dunas e sistemas fluviais extraordinários. A baixa gravidade também permite que moléculas orgânicas e aerossóis se depositem mais lentamente na atmosfera, o que prolonga e intensifica os processos químicos. Sobre esse ambiente, pesquisadores afirmam que lembra a Terra jovem, mas recebe pouco calor do Sol e é congelado por choques. Mas a Lua não se destaca apenas por causa de sua atmosfera entre todos os corpos celestes do Sistema Solar, sua estrutura também a torna especial. Pois além dos dois líquidos encontrados em sua superfície, como etano e metano, há algo mais que se encontra profundamente em seu interior. Seria um verdadeiro eufemismo dizer que Titã possui uma estrutura interna extremamente complexa. Já classificamos a Lua como uma lua de gelo, mas como imaginar isso? Onde estaria o gelo e talvez também a água? Titã tem estrutura parecida com outros corpos gelados do Sistema Solar como Europa, Ganimedes, Calisto ou Encélado? Há poucos anos, astrônomos, através da sonda Cassini e do módulo Huygens, descobriram que a camada externa da Lua tem uma crosta de gelo com estimada espessura entre 50 e 100 quilômetros. Esse gelo tem dureza similar à das rochas terrestres e se assemelha às luas geladas como Europa. Assim como a Lua de Júpiter, a superfície de Titã não é estática e mostra sinais de movimento e possíveis fraturas, indicando o deslocamento da camada de gelo. Sob essa crosta de gelo há um oceano global, provavelmente formado por água líquida e amônia. Como em Encélado, a amônia age como anticongelante, baixando o ponto de congelamento da água e mantendo o oceano líquido no frio extremo de Titã. Dados da missão Cassini indicam que a camada de gelo de Titã não está rigidamente ligada ao núcleo sólido. Esse desacoplamento permite que a camada de gelo flutue como uma placa de gelo sobre o oceano abaixo. Só que essa placa de gelo cobre toda a Lua e faria qualquer geleira da Terra parecer pequena.
Movimentos do gelo e do oceano afetam o eixo de rotação de Dança. Cientistas, com a sonda Cassini, detectaram pequenas oscilações na rotação de Titã, indicando que a camada de gelo faz a Lua se inclinar várias vezes em sua órbita. O oceano pode ter centenas de quilômetros de profundidade e conter água equivalente a várias vezes todos os oceanos da Terra juntos. É impressionante considerando que Titã é uma lua, não um planeta. A camada líquida pode ser aquecida por energia geotérmica do núcleo, o que mantém a estabilidade do oceano e evita que congele totalmente. Abaixo do oceano, há uma camada composta por rochas impregnadas de água. Essa rocha provavelmente se formou pela interação química entre a água e os minerais, o que indica que o interior de Titã foi termicamente ativo no passado. A atividade térmica pode resultar da decomposição de elementos radioativos no núcleo ou de forças de maré causadas pela gravidade de Saturno e variações na distância da Lua ao planeta. A camada de rocha hidratada, ou seja, aquela que contém água, forma uma espécie de transição entre o oceano líquido e o núcleo sólido. O interior de Titã é tão interessante quanto o de Europa ou Encélado. Ao contrário de Calisto ou Ganimedes, cujos oceanos sob a superfície são provavelmente rasos, essas 2 ou 3 luas possuem, melhor dizendo, um reservatório de água muito profundo e, portanto, também uma maior capacidade de armazenamento de calor e um número maior de lugares onde, teoricamente, a vida poderia existir. O núcleo de Titã pode conter rocha, gelo e metais, sendo menos denso que o da Terra, o que sugere que já esfriou. Com a baixa densidade típica de Saturno, temos exemplos claros de um planeta gasoso e de uma lua no sistema solar médio. Corpos celestes distantes do Sol costumam ter densidade muito baixa, já que os elementos pesados, durante a formação dos planetas, tendiam a se concentrar mais próximos ao centro de gravidade do Sol e formaram os corpos celestes terrestres. O movimento da camada de gelo e as forças gravitacionais de Saturno podem causar criovulcanismo ativo sob e sobre a crosta de gelo. Isso se refere à expulsão de materiais frios, como gelo ou água, por vulcões. O vulcanismo quente é o oposto e ocorre em corpos como Terra ou Io. Esses vulcões frios podem ligar o oceano interno à superfície da Lua, trazendo água, amônia, gelo e outras substâncias do subsolo para fora. Indícios desses vulcões frios foram descobertos pela sonda Cassini, que mapeou regiões com características incomuns na superfície de Titã. Essas regiões mostram sinais de repetida emissão de material. Isso indica que o interior de Titã não é apenas dinâmico, mas também contribui ativamente para a formação de sua superfície. Ainda não há evidências diretas de criovulcanismo em Titã, como em Encélado. Já é hora de enviar uma nova sonda para Saturno e Titã. A sonda Huygens chegou a Titã a quase 6 km por segundo. Ela voou em direção à sua superfície e queria pousar lá. Uma empreitada ousada, já que Titã está a mais de 1 bilhão de quilômetros da Terra. Nunca ninguém tentou pousar uma sonda em um mundo tão pequeno e distante da Terra. Ao alcançar as nuvens externas da Lua, a sonda abriu os paraquedas e desacelerou rapidamente. Ela deslizou por uma névoa densa, alaranjada e parecida com neblina. Durante a descida, seus instrumentos revelaram uma paisagem diversificada e surpreendentemente familiar. Vales escuros e colinas claras se destacavam e um vasto campo de dunas se revelou no horizonte. A 21 quilômetros de altitude, Huygens atravessou uma fina neblina e revelou uma complexa rede de canais de drenagem com dezenas de quilômetros, provavelmente formados por chuva de metano. Ela é. Em imagens estereográficas, colinas com várias centenas de metros de altura eram visíveis, enquanto os vales e ravinas mostravam claros sinais de processos de erosão. Ao descer mais, a sonda mudou de direção várias vezes antes de pousar suavemente em um leito de rio seco.
Imagens da superfície de Titã mostram paisagem parecida com a Terra, apesar das condições extremas. A temperatura é de cerca de 180 graus Celsius e a paisagem é marcada por blocos de gelo, pequenas pedras e depósitos escuros de hidrocarbonetos. Logo após o pouso, a sonda aqueceu levemente a superfície ao redor, fazendo com que o metano evaporasse e permitindo análises adicionais da composição química. O ambiente mostrava um leito de rio seco, cercado por colinas baixas e uma topografia acidentada, o que indica um passado turbulento. A superfície de Titã é uma das mais diversas e extremas de todo o Sistema Solar. Os lagos de etano e metano são encontrados principalmente nas regiões polares. A maior lua de Saturno é o único corpo celeste com dois líquidos distintos que não tem água como principal componente. Na verdade, três, se contarmos etano e metano separados. Essa diferença fundamental faz de Titã um mundo congelado e gelado, que nos mostra como sistemas químicos completamente diferentes podem se desenvolver sob condições estranhas. Metano e etano em Titã formam um sistema semelhante ao ciclo da água na Terra. Esses líquidos não só fluem por vales de rios, mas também se acumulam em lagos e mares, evaporam para a atmosfera e caem de volta à superfície como chuva. Além dos reservatórios de metano líquido, Titã possui extensos campos de dunas de partículas orgânicas. As dunas predominam em regiões equatoriais e se estendem por centenas de quilômetros. Os ventos titânicos determinam sua orientação e permitem identificar a direção do vento. As dunas de Titã são visíveis a quilômetros de altura, mas geralmente pouco pronunciadas. Além dos rios e lagos de metano, as regiões polares abrigam áreas marítimas como Kraken Mare e Ligeia Mare, dois dos maiores reservatórios líquidos fora da Terra. Esses mares são formados quase só de metano e etano líquidos e ocupam boa parte do hemisfério norte da Lua. Onde há vento, um ciclo do metano e uma superfície em movimento, também existem erosão e deposição. Rios cortaram vales profundos e canais na crosta de gelo ao longo de milhões de anos de atividade, assim como os rios na Terra. Eles moldam paisagens. O tamanho dos rios e dos cortes que eles provocam mostra que Titã passa por mudanças sazonais. Às vezes, os cursos de metano aumentam durante a estação chuvosa de Titã e secam no verão, evaporando parcialmente enquanto novos reservatórios se formam no hemisfério sul. Em milhões de anos, paisagens inteiras podem ser transformadas assim. Assim como na Terra, onde durante milhões de anos a água corrente criou rios e cânions, os ventos desgastaram montanhas e as forças geológicas terrestres fizeram o magma subir à superfície, formando ilhas. Os lagos de metano e etano líquidos só existem porque há uma atmosfera. Agora vamos analisar essa atmosfera mais de perto. Se colocássemos todas as luas do Sistema Solar lado a lado e as comparássemos umas com as outras, veríamos superfícies esburacadas por crateras de impacto, montanhas e vales e, em alguns lugares, até vulcões. Esses satélites têm algo em comum. Eles possuem apenas uma exosfera, ou seja, uma camada gasosa temporária que em cada lua contém apenas algumas toneladas ou até mesmo quilos de gás. Essa exosfera só é detectável com espectrógrafos mais sensíveis em Europa. Ela é composta por vapor d'água na nossa Lua, em Luna, por hélio e neônio. Mas ao olhar para Titã, vemos que ele é uma exceção. Sua atmosfera é uma das mais densas e quimicamente complexas já descobertas em uma Lua ou em um planeta. Com pressão superficial de 1,5 bar, ela é 50% mais densa que a da Terra. Seus principais componentes são 95% de nitrogênio e 5% de metano, com pequenas quantidades de outros hidrocarbonetos e vestígios de hidrogênio, argônio e moléculas orgânicas. Particularmente notável é o alto teor de metano, que corresponde a cerca de 5 partes por 100, sendo significativamente maior do que na Terra, onde o metano representa apenas algumas partículas por vários bilhões de partículas de ar. E como sabemos do nosso planeta, o metano é um gás de efeito estufa muito potente, cerca de
de 20 a 30 vezes mais eficiente que o dióxido de carbono para armazenar energia térmica. A cerca de 1,4 bilhão de quilômetros do Sol, Saturno recebe só 1/90 da luz solar da Terra. Isso é muito pouco, e Titã, por ter superfície menor que o grande planeta gasoso, recebe ainda menos. E mesmo assim, o metano regula de forma decisiva o clima dessa lua. Ele não só armazena o calor da pouca luz solar, mas também passa por um ciclo semelhante ao da água na Terra. Ele evapora no verão, ou seja, no verão de Titã, condensa-se em nuvens, cai como chuva e neve sobre a superfície e se acumula ali em lagos, rios e mares. Apesar da pouca luz solar que atravessa as nuvens de Titã, ela quebra o metano e gera compostos orgânicos complexos como etano, acetileno e tolinas. Essas substâncias dão a Titã sua atmosfera laranja acastanhada. A estratosfera de Titã, a atmosfera superior, é onde ocorrem essas reações químicas. Aqui, a radiação ultravioleta do Sol quebra o metano em átomos menores, que depois se unem e formam compostos mais complexos. Os aerossóis resultantes, ou seja, as partículas no ar, descem lentamente para as camadas mais densas da atmosfera e assim contribuem para a formação de uma densa névoa orgânica. O Titã todo encoberto. A névoa deixa a superfície de Titã invisível do espaço e dificultou sua exploração por muito tempo. Ao mesmo tempo, a atmosfera de Titã protege contra a radiação cósmica e micrometeoritos, uma proteção que nenhuma outra lua do Sistema Solar possui. A atmosfera de Titã, assim como a da Terra, tem estrutura térmica influenciada pelo metano, nitrogênio e outros gases. Apesar da atmosfera densa, a superfície tem temperatura muito baixa, cerca de 170 nobres, já que quase nenhuma luz solar atravessa sua camada gasosa enevoada. Nas camadas superiores, a temperatura sobe porque a radiação ultravioleta do Sol quebra moléculas e aquece a atmosfera. Na Terra, a divisão das moléculas do ar ocorre nas camadas superiores da atmosfera, mas isso é mais exceção. Titã, apesar de ser um corpo celeste pequeno, tem uma atmosfera muito densa, a segunda mais densa entre os corpos terrestres do Sistema Solar. Só Vênus tem atmosfera mais densa. Como ela pode continuar existindo? Por que a atmosfera não foi ionizada e levada pelo vento solar, radiação ultravioleta do Sol e radiação cósmica, como aconteceu, por exemplo, com Marte? Além disso, há também a baixa massa da Lua. Esperaríamos que um corpo celeste com gravidade tão baixa não mantivesse atmosfera densa por muito tempo. Principalmente no sistema solar externo, com forte influência do vento solar e da magnetosfera de Saturno. Assim como a Terra e Vênus, Titã provavelmente tem mecanismos de proteção que mantêm sua camada gasosa. A grande distância de Titã ao Sol é um fator decisivo. Como ele está a cerca de 1,4 bilhão de quilômetros do Sol, recebe, como já foi dito, apenas cerca de 1% da radiação solar que atinge a Terra. Esse baixo fornecimento de energia significa que a temperatura na atmosfera de Titã permanece extremamente baixa, como já foi dito, com valores médios na superfície em torno de 179 graus Celsius. Em temperaturas baixas, as moléculas da atmosfera se movem bem mais devagar que em atmosferas quentes, como a da Terra. Assim, a maioria das moléculas não atinge a velocidade de escape necessária para sair de Titã, mesmo com sua baixa massa. Os principais componentes da atmosfera, nitrogênio e metano, permanecem retidos devido à alta massa molecular e baixa energia térmica. A atmosfera densa também é fundamental para sua preservação. Ela serve como uma espécie de escudo protetor, que protege as camadas internas da ação direta do vento solar e da radiação cósmica. Mais importante e talvez essencial para a sobrevivência da camada gasosa é a órbita da Lua em torno de Saturno. Sua posição dentro da magnetosfera do gigante gasoso o protege dos efeitos mais diretos do vento solar. Titã não tem magnetismo relevante, mas é parcialmente protegido pelo campo magnético de Saturno. Isso não impede totalmente a perda de partículas gasosas pelo vento solar, mas reduz bastante.
A atmosfera superior interage com partículas carregadas de Saturno, promovendo reações químicas que estabilizam moléculas como metano e nitrogênio, criando uma espessa camada gasosa protetora devido à sua posição na magnetosfera de Saturno. Gravidade suficiente e baixa temperatura pela pouca luz solar garantem, a longo prazo, a permanência da atmosfera. E justamente por causa dessa composição atmosférica única, cheia de várias moléculas orgânicas, pesquisadores frequentemente se perguntaram no passado: será que pode haver vida em Titã? Muito obrigado. Há alguns anos, uma molécula rara foi descoberta na atmosfera de Vênus, fosfina, um subproduto metabólico que muitos micro-organismos unicelulares na Terra excretam. O público se empolgou, pois a descoberta sugere que o planeta mais próximo da Terra pode ter vida em sua atmosfera. No entanto, rapidamente veio a decepção ao perceberem que vários processos abióticos, ou seja, não biológicos, poderiam produzir essa substância. Esse entusiasmo que Vênus recebeu poderia ser transferido também para Titã. Sua atmosfera e superfície contêm hidrocarbonetos como metano e etano, que formam rios, lagos e mares, além de estarem presentes na atmosfera como névoa orgânica. O que mais encanta exobiólogos é a formação de corpos líquidos. Metano e etano líquidos poderiam ter função parecida com a água na Terra, atuando como solventes. Ele permanece líquido em uma faixa de temperatura muito ampla, pode evaporar e voltar a cair como chuva, criando assim um ciclo ativo. Esse ciclo permite uma constante mistura de moléculas orgânicas, que chegam da atmosfera à superfície. Os lagos de metano oferecem ambientes estáveis e temperaturas constantes, essenciais para reações químicas. No entanto, tais condições criam apenas teoricamente a base para o surgimento de formas de vida simples, que se adaptaram ao frio extremo e às composições químicas de Titã. Um fator central para a potencial habitabilidade, ou seja, a possibilidade de Titã ser habitável, é sua diversidade química. Na Terra, moléculas combinadas com carbono formam a vida, não só o material genético. O DNA e quase todas as organelas e paredes celulares são formados por moléculas de carbono. O carbono é essencial para a vida na Terra. Será que nosso planeta tem temperaturas agradáveis que permitem reações químicas e mudanças? Mas como é isso em Titã, o congelador do Sistema Solar? Será que lá ocorrem reações moleculares? Já ouvimos falar das ligações químicas que se formam em sua atmosfera. O metano é quebrado e se combina formando etano, acetileno e outros tolins. Esses tolins não são moléculas químicas definidas com estrutura fixa, mas um termo genérico para compostos orgânicos complexos de alto peso molecular formados por reações da luz solar em atmosferas. Contínuo. Essas moléculas poderiam reagir na superfície ou nos lagos de metano e formar compostos mais complexos, precursores de moléculas biológicas. Especialmente as tolinas mencionadas são consideradas promissoras, pois apresentam alta reatividade química e podem servir como blocos de construção para aminoácidos ou ácidos nucleicos. Quando dizemos que Titã é um laboratório prebiótico único, estamos nos referindo à alta reatividade e à grande abundância dessas substâncias orgânicas. As condições ambientais estáveis e os reservatórios líquidos de Titã favorecem a vida, mas as temperaturas extremamente baixas são um grande desafio. A água, que é considerada um solvente universal na Terra, está completamente congelada perto da superfície de Titã e forma a crosta dura e gelada da Lua. Porém, a água pode estar no oceano subterrâneo e permanecer líquida devido ao calor interno de Titã. As condições para a vida microbiana lá poderiam ser parecidas com as dos sistemas hidrotermais terrestres, como nas fontes do fundo do mar. Esses sistemas terrestres não dependem da luz solar e usam formas de vida quimiotróficas, que obtêm energia oxidando substâncias inorgânicas. Um cenário semelhante poderia ocorrer no fundo do mar da Lua de Saturno, com o oceano subterrâneo oferecendo um ambiente mais estável e quente do que a superfície sobre a camada de gelo.
A vida hipotética em Titã teria que se adaptar às condições físicas e químicas muito diferentes de lá. Enquanto os organismos terrestres dependem de água e oxigênio, formas de vida em Titã poderiam usar metano ou etano como solvente e hidrogênio ou acetileno como fonte de energia. Uma bioquímica dessas seria muito diferente da atual. Modelos científicos indicaram que membranas celulares adaptadas a Titã podem ser formadas por moléculas com nitrogênio, como os azotóides. Essas moléculas seriam estáveis em ambientes ricos em hidrocarbonetos e flexíveis para atuar em temperaturas muito baixas. No entanto, essa forma de vida seria extremamente lenta, pois as baixas temperaturas desaceleram muito as reações químicas. Porém, pelos longos períodos geológicos da Lua, pode ter ocorrido o surgimento de vida. Costuma-se dizer na astronomia que, se achássemos vida sob ou sobre o gelo de alguma lua gelada do Sistema Solar, independentemente das condições, é possível supor micróbios capazes de se reproduzir em todo o cosmos. Ainda há muito até descobrir esse tipo de vida. Titã é muito parecido com Ganimedes, Calisto, Europa e Encélado em termos de estrutura, camada de gelo e oceano subterrâneo de água. Mas sua atmosfera, seus 3 líquidos, assim como as 2 possibilidades para o surgimento da vida em sua superfície e em seu oceano de água, conferem a esse satélite um fator de raridade que só a Terra possui. Vamos lembrar das últimas décadas e séculos de astronomia e das especulações sobre vida extraterrestre em nosso sistema solar. O que ainda não foi dito sobre Vênus em séculos? Diziam que o planeta era coberto por selvas, habitado por enormes criaturas, uma espécie de paraíso intocado, o gêmeo da Terra. Mas as explorações da nossa irmã planetária, com telescópios gigantes e sondas espaciais, revelaram um mundo infernal, devastado por uma atmosfera tóxica e densa, lembrando descrições bíblicas de um purgatório. Temperaturas tão altas que qualquer um queimaria, pressões que esmagariam qualquer ser vivo e ácido no ar que corroeria qualquer matéria orgânica em segundos. Essa é Vênus, totalmente diferente daquelas ideias românticas que lhe eram atribuídas. Por um tempo, ideias parecidas foram atribuídas ao planeta vermelho, vizinho da Terra, quando linhas em sua superfície pareciam canais de irrigação de uma civilização marciana. Essa conclusão foi tirada porque canais semelhantes eram conhecidos aqui na Terra. No entanto, nas últimas décadas, a ciência fez enormes avanços na descoberta do sistema solar e na metodologia científica. Novas teorias hoje em dia são questionadas de forma mais crítica do que nunca, e justamente a hipótese de que a vida poderia ter surgido em Titã é vista com bastante ceticismo. Alguns consideram o frio extremo um obstáculo absoluto, enquanto outros dizem que nunca poderemos descobrir, pois a vida lá deve ser fundamentalmente diferente da vida na Terra. Sim, poderíamos tirar conclusões erradas ao presumir o desenvolvimento de seres vivos em Titã apenas pela presença de compostos orgânicos, neve orgânica e lagos de etano e metano. No entanto, essa hipótese não se baseia simplesmente em conectar uma observação feita em outro planeta com conquistas humanas, como os canais de Marte. Na verdade, Titã nos oferece uma potencial fábrica pré-biológica. Um lugar que, exceto pelas temperaturas geladas, poderia se assemelhar bastante à Terra primitiva em certos aspectos. Isso dá a hipótese de Titânia, como poderíamos chamar a vida potencial na Lua de Saturno, uma credibilidade científica que não é encontrada nas descobertas em Marte ou Vênus. Por isso faço um apelo às agências espaciais e nações do mundo. Trabalhem juntos, elaborem um plano para visitar essa lua fascinante. E não só com uma sonda, como a National Aeronautics and Space Administration planeja com o pousador Dragonfly. Enviem vários orbitadores para essa lua, circundando-a, e robôs capazes de suportar o frio e condições adversas em sua superfície. Estudem a neve orgânica e construam submarinos capazes de suportar o frio dos lagos de metano e etano. Pesquisem sobre a vida com todos os meios disponíveis, procurem pelos outros, sejam eles grandes ou pequenos.
porque Titã, na minha humilde opinião, pode ser o lugar mais provável para a vida extraterrestre em todo o nosso sistema solar, exceto a Terra. Até mesmo antes de luas geladas como Europa ou Encélado. Justamente por causa de sua atmosfera única, pela possibilidade de que não só em sua superfície, mas também no oceano de água sob a crosta de gelo com quilômetros de espessura, a matéria tenha se agrupado em moléculas que, ao longo de bilhões de anos de evolução, acabaram dando origem a seres vivos. Seres tão estranhos e diferentes que poderíamos falar de uma bioquímica totalmente alienígena. Seres assim superariam qualquer conceito nosso de vida no cosmos. No nosso sistema solar, há grande variedade de corpos celestes com tamanhos, composições e características distintas. De um lado, há planetas terrestres como Terra e Marte, com superfícies sólidas de rocha e metal. Do outro, gigantes gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, compostos por densas camadas de hidrogênio e hélio, geralmente sem superfície sólida. Há também asteroides, remanescentes da formação dos planetas, e cometas, que formam caudas impressionantes ao se aproximarem do Sol. Entre essas categorias, há um grupo com papel especial, as luas geladas. Esses corpos celestes que orbitam Júpiter e Saturno têm camada externa de gelo e características raras em outros objetos. Eles se destacam tanto pelas superfícies geladas quanto pelos processos geológicos inesperados em seu interior. O principal destaque entre as luas geladas são as galileanas de Júpiter. Europa, Ganimedes e Calisto, algumas das maiores luas do sistema solar, mostram como mundos gelados podem evoluir de formas distintas. Europa, com sua superfície quase lisa e cheia de fraturas, faz os cientistas suspeitarem de um enorme oceano oculto sob sua crosta de gelo. Ganimedes e Calisto, com superfícies antigas e marcadas por muitos impactos de asteroides, provavelmente têm um oceano de água. Mas Saturno, o segundo maior planeta depois de Júpiter, também tem luas de gelo com uma variedade impressionante. Titã, a maior lua de Saturno, se destaca por sua densa atmosfera de nitrogênio e lagos de metano e etano líquidos. Johnny tem superfície gelada, estruturas tectônicas e sinais de atividades antigas. Mas há Encélado, uma lua pequena, cujas características surpreendem por seu tamanho reduzido. Apesar de ter só 500 km de diâmetro, ele se mostrou um dos locais mais interessantes para a pesquisa planetária. O que se esconde sob a superfície quase impecavelmente branca de Encélado, que reflete a luz do Sol com tanta intensidade quanto poucos outros corpos celestes no sistema solar? Quais forças impulsionam os imensos geysers que jorram da região do Polo Sul da Lua para o espaço, liberando não apenas vapor d'água, mas também moléculas orgânicas? E como é possível que uma lua desse tamanho, tão distante do Sol, aparentemente abrigue água líquida sob sua camada de gelo? As questões que Encélado levanta vão muito além dele próprio e envolvem considerações fundamentais sobre a origem e o desenvolvimento da vida no universo. Agora é hora de olhar mais de perto para essa lua extraordinária e descobrir por que ela se tornou um dos objetos de pesquisa mais fascinantes de todo o sistema solar nas últimas décadas. Venham explorar comigo os segredos deste pequeno, porém importante corpo celeste. Encélado foi descoberto em 28 de agosto de 1789 pelo astrônomo britânico William Herschel. Ele utilizou um telescópio refletor de 1,2 metros desenvolvido e construído por ele, sendo o maior de sua época. A abertura de um telescópio é o diâmetro por onde a luz entra, determinando quantos fótons ou quanta luz ele pode captar. Esse instrumento permitiu que ele captasse a Lua pouco luminosa, difícil de ser vista por estar próxima a Saturno e seus anéis brilhantes. Sem fotografia e com recursos limitados, encontrar uma Lua a mais de 1,4 bilhão de quilômetros foi uma conquista extraordinária.
Os registros de Herschel sobre a Lua de gelo limitaram-se à posição e brilho, pois não era possível conhecer detalhes sobre ela. Como a Lua recebeu seu nome? John Herschel, o filho de William, sugeriu nomear as luas de Saturno conhecidas na época com nomes de figuras da mitologia grega. Encélado recebeu o nome de um gigante da mitologia grega derrotado pelos deuses em batalha. O mito diz que Encélado foi enterrado sob um vulcão, o que representa um paralelo simbólico com as forças geológicas da Lua, descobertas apenas no século passado. Aliás, a sugestão de John Herschel iniciou a tradição de nomear as luas descobertas de Saturno e também de outros planetas com nomes de figuras mitológicas. Mas durante muitos séculos, o conhecimento sobre Encélado era extremamente limitado. Observações anteriores já mostraram que Encélado tem uma superfície extremamente branca e brilhante. Porém, suas propriedades físicas e geológicas seguiram pouco conhecidas devido à falta de recursos técnicos para investigação detalhada. Astrônomos só determinaram sua órbita em Saturno e pequeno tamanho. O baixo brilho da Lua em comparação com luas maiores e mais conhecidas, como Titã ou Dione, tornava muito difícil estudá-la com telescópios baseados na Terra. Essas limitações mantiveram Encélado ofuscada por anos, até o marco das sondas Voyager 1 e 2, capturando imagens detalhadas. Essas missões colocaram a Lua em destaque e revelaram pela primeira vez suas características geológicas. A Voyager 1 passou por Encélado em novembro de 1980 a uma distância de cerca de 200 mil quilômetros, mas forneceu apenas dados limitados devido à grande distância. Apenas a Voyager 2, que passou por Encélado em agosto de 1981 a 87 mil quilômetros, obteve imagens detalhadas da superfície da Lua. As imagens revelaram uma superfície lisa e brilhante, quase sem crateras de impacto. Os cientistas concluíram que Encélado era geologicamente ativo e que sua superfície era renovada por processos internos. Observar regiões jovens e lisas próximas a áreas antigas e crateradas indicou inicialmente os processos do interior e da superfície da Lua. Até 1981 só eram conhecidas as atividades vulcânicas da Lua Io de Júpiter e os vulcões de gelo de Europa. A descoberta de outro corpo celeste geologicamente ativo surpreendeu cientistas do mundo todo na época. Em 2004, a astronomia obteve uma visão ainda melhor da Lua graças à sonda espacial feita para explorar Saturno. Cassini realizou várias passagens próximas por Encélado. Durante sua primeira passagem próxima, em 2005, Cassini descobriu enormes erupções semelhantes a geysers de água e outros materiais vindos da região do Polo Sul da Lua. Esses fenômenos são chamados de plumas na linguagem técnica, o que pode ser traduzido como fontes. Muitos cientistas identificaram sinais de um oceano de água sob a superfície de Encélado, mantido líquido por calor interno da Lua. O uso subenceladano, pois subterrâneo, se refere à Terra, mas aqui falamos de uma lua de Saturno. Com os instrumentos a bordo da Cassini, foi possível analisar a composição dos materiais expelidos, que continham, além de água, também moléculas orgânicas e sal. Essas descobertas fizeram de Encélado um dos principais candidatos na busca por vida extraterrestre. Uma das principais descobertas da missão foi perceber que os geysers de Encélado influenciam diretamente o sistema de anéis de Saturno. As partículas expelidas ajudam muito na formação e manutenção do anel E, o mais externo e difuso dos anéis visíveis de Saturno. Os outros anéis de Saturno são mais visíveis, mas o anel E só é visto com telescópios muito sensíveis. Os materiais da Lua de gelo, formados por finos cristais de gelo e outras substâncias, acumulam-se na órbita e se distribuem uniformemente no anel E devido à rotação. Mas, se fizermos a pergunta sobre missões futuras, infelizmente há uma má notícia. Além da sonda Dragonfly, prevista para lançamento em 2027 rumo a Titã, nenhuma outra missão está concretamente planejada. Há apenas conceitos, como a missão Orbilander de Encélado, em que uma sonda deve orbitar a Lua e depois pousar nela.
A missão buscaria coletar amostras dos geysers ou da crosta de gelo e analisá-las para encontrar biomarcadores que indiquem vida microbiana. Outra sugestão é a missão Enceladus Life Finder, ou ELF, criada para analisar com mais detalhes a composição química dos plumes ou fontes. Essa missão usaria instrumentos altamente sensíveis para identificar moléculas orgânicas complexas e possíveis sinais de vida. No entanto, ambos os conceitos enfrentam grandes desafios técnicos, pois as condições extremas em Encélado, incluindo as baixas temperaturas e a ausência de atmosfera, exigem tecnologias especiais para coletar dados confiáveis. Atualmente, portanto, além do Dragonfly, não há nenhuma missão que se aproxime especificamente de Encélado. Vamos nos basear nas informações que cientistas reuniram sobre Encélado após décadas de pesquisa interplanetária. O tamanho dos corpos celestes varia desde pequenas rochas de alguns centímetros e metros até gigantescos planetas gasosos com um diâmetro de mais de 140 mil quilômetros, e também as luas do Sistema Solar apresentam todos os diâmetros imagináveis. As maiores luas do Sistema Solar estão em Júpiter. Io, Europa, Ganimedes e Calisto, as 4 luas galileanas, estão entre as 10 maiores. Ganimedes é maior que Mercúrio, mas menos massiva por ter densidade menor. Mas ao observar Encélado, podemos nos decepcionar um pouco. Com um raio médio de cerca de 252,1 km, é uma lua relativamente pequena, mesmo em comparação com os corpos celestes maiores do sistema de Saturno, como Titã, que tem um raio de mais de 2.500 km, ou seja, cerca de 10 vezes maior que Encélado. Como todos os corpos celestes, sua forma não é uma esfera perfeita, medindo 513,2 x 500 e 2,8 x 496,6 km com diâmetro um pouco maior no Equador. Essa diferença em relação à forma esférica é influenciada principalmente pelas forças gravitacionais de Saturno e pela sua própria rotação. Sua baixa massa de cerca de 1,08 vezes 10 elevado a 20 kg e a densidade média de 1,61 gramas por centímetro cúbico indicam que Encélado é composto principalmente de água e gelo. Como outras luas geladas do Sistema Solar, provavelmente tem um núcleo sólido de silicatos. Esse brilho é resultado de sua superfície quase totalmente coberta por gelo fresco, que reflete fortemente a luz solar, fazendo com que o corpo celeste reflita muita luz do Sol. Como na última era do gelo na Terra, ele continua muito frio. Ao meio-dia, a temperatura na superfície lunar atinge cerca de 198 degrees. Em contraste a outras luas como Titã ou Europa, que também refletem a luz, mas cujas superfícies são significativamente mais quentes, pois absorvem mais luz solar. Pode-se pensar que o tamanho diminuto de Encélado, com cerca de 1/6 do diâmetro de Europa ou da Lua, o tornaria um corpo celeste sem graça. Mas está muito longe disso. Enquanto luas como Reia e Jápeto têm superfícies craterizadas e inativas, Encélado combina áreas antigas e jovens, com regiões lisas e quase sem crateras. Em uma lua tão pequena, essa atividade geológica não era esperada. E se compararmos a superfície brilhante de Encélado com a escura, coberta de materiais orgânicos de Titã, vemos que mesmo dentro de um sistema planetário como o de Saturno, corpos celestes podem se desenvolver de maneiras muito diferentes. Talvez exista um contraste ainda maior apenas entre as 3 luas geladas e o vulcânico Io, na órbita de Júpiter. Mas vamos voltar a Encélado. Ele está em uma órbita quase circular ao redor de Saturno, com uma distância de cerca de 238 mil quilômetros do centro do planeta. Essa órbita está dentro do chamado Anel E, o mais externo e difuso sistema de anéis de Saturno. Os jatos visíveis nas imagens da Cassini mostram que Encélado abastece esse anel com material. Sem ele, parte dos anéis do planeta gasoso sumiria em 1 milhão de anos. Apesar de Encélado estar a uma distância de Saturno, equivalente ao dobro de seu diâmetro, leva só cerca de 1,37 dias terrestres para orbitar o planeta gasoso.
Isso o torna uma das luas mais rápidas de Saturno. Sua rotação síncrona faz com que ele mostre sempre o mesmo lado para Saturno, como a Lua para a Terra ou as luas galileanas para Júpiter. Essa característica se mantém pelas fortes forças de maré de Saturno sobre a Lua. Os astrônomos dizem que essa Lua possui uma baixa excentricidade. Eles querem dizer que há só algumas dezenas de quilômetros entre o ponto mais próximo e o mais distante de Saturno em sua órbita. Isso garante uma órbita quase circular e mantém as forças de maré de Saturno relativamente constantes por longos períodos. Se a Lua estivesse alguns milhares de quilômetros mais longe, talvez não houvesse oceano sob Encélado. Encélado, assim como as luas de Júpiter, está em ressonância com Dione. Nessa ressonância, ele completa 2 órbitas ao redor de Saturno, enquanto Dione completa uma órbita completa. Essa interação gera troca de energia frequente entre as 2 luas, fazendo a excentricidade da órbita de Encélado variar levemente. Assim, a órbita fica temporariamente mais elíptica, expondo a Lua a variações mais intensas das forças de maré, que deformam sua estrutura interna e geram calor. Apesar de pequena, a Lua exibe grande diversidade geológica em sua superfície. Destacam-se as regiões antigas, cheias de crateras, e as planícies jovens, quase lisas, com poucas crateras de impacto. Na astronomia, uma superfície muito cheia de crateras é associada a uma idade avançada, enquanto uma superfície mais lisa indica atividades internas de um corpo celeste que o fazem parecer plano. Isso acontece, por exemplo, na Terra, onde existem poucas crateras de asteroides porque a tectônica de placas renova continuamente a superfície terrestre. Em Encélado restou só uma conclusão. A Lua deve possuir algum tipo de fonte interna de calor que mantém o gelo em movimento e o aquece tanto sob sua superfície que ele pode permanecer líquido. Para os cientistas, isso significava que a Lua devia ter períodos de maior e menor atividade, de modo que sua superfície esteve e está sujeita a mudanças mais intensas ou menos intensas ao longo de sua história. Encélado possui uma das superfícies de gelo mais lisas e menos contaminadas por outros materiais de todo o Sistema Solar. Comparando essa lua anã com as maiores de Júpiter, vemos basicamente bolas de neve bem sujas. O gelo dessas luas está impregnado de outros materiais, incluindo aquele enxofre que escapa das chaminés infernais de Io. Mas as planícies geladas de Encélado, em comparação, parecem como se tivéssemos acabado de presenciar uma nevasca fresca na Terra. Apesar da superfície limpa, é no Polo Sul que se concentram muitas fendas e rachaduras. Cientistas planetários concluíram que os pontos quentes sob o gelo na superfície de silicato de Encélado ficam principalmente no sul da Lua. Regiões como Saran de Planetia são frequentemente renovadas por criovulcanismo ou tensões tectônicas. Imagens de alta resolução da missão Cassini revelaram que essas planícies possuem várias pequenas ranhuras e elevações. Assim como as encontradas em Europa, são sinais inevitáveis de uma constante ruptura, remodelação e fechamento do gelo. O Polo Sul é dominado pelas listras de Tigre. Essas 4 fissuras paralelas se estendem por centenas de quilômetros e são a origem dos geysers que lançam vapor, cristais de gelo e moléculas orgânicas ao espaço. São geologicamente jovens, com algumas centenas de milhares de anos. Se transferirmos o conhecimento que temos dessas fissuras em Encélado para a Europa, também podemos dizer com precisão onde a Lua é geologicamente mais ativa. Visto de fora, Encélado parece uma bola de neve quase perfeita, apenas com algumas impurezas. Porém, o corpo celeste de maior albedo do Sistema Solar ainda esconde mais sob sua crosta gelada. Assim como em Europa, cientistas se perguntam se Encélado, devido às fontes de calor em seu interior, não poderia ter gerado vida extraterrestre. Os dados da missão Cassini confirmaram que sob a espessa crosta de gelo da Lua existe um oceano subglacial global, localizado a uma profundidade de cerca de 30 a 40 quilômetros
Esse oceano pode chegar a 10 quilômetros de profundidade em certos pontos, comparável às áreas mais profundas dos oceanos da Terra. A existência de um oceano de água líquida em um ambiente tão extremo, com temperaturas médias de cerca de menos 198 graus Celsius, é realmente um achado muito extraordinário. Ainda por cima, em um corpo celeste que mal ultrapassa 500 quilômetros de diâmetro e é menos massivo do que a maioria das grandes luas do nosso sistema solar. Quando a Cassini estudou Encélado, cientistas da National Aeronautics and Space Administration fizeram análises gravimétricas com a sonda. Essas análises mediram o potencial gravitacional e definiram a forma aproximada da Lua sob o gelo. Os resultados das observações indicaram que esse oceano subglacial repousa sobre um núcleo rochoso. O contato entre água e rocha possibilita processos químicos, como liberação de minerais e nutrientes, considerados favoráveis à vida na astrobiologia. Resumindo, essas condições poderiam ser potencialmente favoráveis à existência de vida microbiana extraterrestre. O calor interno é gerado principalmente por mudanças na órbita de Encélado, com importante papel de Ione. A ressonância 2.1 entre Ione e Encélado mantém sua órbita levemente elíptica. E assim que as distâncias entre Encélado e Saturno mudam, o gigantesco planeta gasoso pressiona a Lua. As mudanças de distância, por sua vez, geram atrito, o que por sua vez produz calor e mantém a água líquida. Se a órbita da Lua fosse quase circular, ela provavelmente estaria congelada e sem fonte interna de calor. Esse aquecimento por maré é tão eficiente que não só mantém o oceano estável, mas também sustenta a atividade dos geysers na região do Polo Sul. Modelos e simulações indicaram aos astrônomos que essa usina de energia das marés segue ativa por bilhões de anos. Além da influência de Saturno sobre Encélado, também se acredita que a decomposição radioativa no núcleo da Lua gera calor, embora em menor grau. Isso lembra a Terra, onde a decomposição radioativa interna gera muito calor, mantendo o núcleo líquido e possibilitando a tectônica de placas. Porém, pelo tamanho reduzido de Encélado, a energia radioativa gerada dificilmente contribui para um oceano subterrâneo lá. Os processos químicos de Encélado estão ligados à estrutura de seu oceano subglacial e núcleo rochoso. Cientistas suspeitam que a água reage com a rocha, liberando calor e hidrogênio num processo chamado serpentinização. O hidrogênio molecular, possível fonte de energia para a vida, foi detectado nos jatos de Encélado. Essa reação, em que minerais das rochas reagem com a água, ocorre geralmente em sistemas hidrotermais, como os das profundezas oceânicas da Terra. Esses locais também são conhecidos como fumantes negros ou black smokers e representam lugares onde a vida prospera. Esses processos não só gerariam calor no fundo de Encélado, mas também liberariam substâncias importantes do núcleo para a água. Mas apesar das fontes internas de calor, uma pergunta permanece: como o congelamento completo do oceano é evitado a bilhões de quilômetros do Sol? Bem, se lembrarmos um pouco das nossas aulas de química, sabemos que a água, quando misturada com outras substâncias, altera seu ponto de congelamento. Isso ocorre em Encélado. Astrônomos também detectaram amônia nos jatos expelidos. Isso age como anticongelante e evita que o oceano congele totalmente. Mesmo sem comprovação dos estudos gravimétricos, os cientistas poderiam quase afirmar a existência do oceano devido aos jatos de Encélado. Principalmente as moléculas orgânicas são interessantes para a pesquisa. Elas incluem tanto compostos simples como metano e dióxido de carbono, quanto substâncias orgânicas mais complexas. Embora sejam considerados biomarcadores, ou seja, substâncias que podem indicar a presença de vida, também são conhecidos vários processos abióticos capazes de produzi-los. Fica ainda mais enigmático quando os cientistas descobrem que as assinaturas químicas nas fontes de Encelados se assemelham às dos fumantes negros na Terra. Em especial, a detecção de hidrogênio molecular deu margem a especulações, pois se sabe que ele é utilizado como fonte de energia por micro-organismos metanogênicos.
ou seja, formas de vida que geram metano como produto final do metabolismo. Esses micro-organismos vivem em ambientes extremos na Terra, como fontes hidrotermais, usando hidrogênio e dióxido de carbono para gerar metano. Esse é o processo mais antigo conhecido de geração de energia que impulsionou a vida na Terra mesmo antes do surgimento da fotossíntese. Ele funciona sem oxigênio e depende do calor interno de um corpo celeste, diferente da fotossíntese, que precisa de luz solar e oxigênio. Também é difícil imaginar que a luz do Sol chegue ao fundo do oceano de Encélado. Absolutamente impossível. Mas um corpo tão pequeno quanto Encélado, em um ambiente hostil como Saturno, deve ter algum mecanismo de proteção contra a radiação cósmica e a do gigante gasoso, não é? Os geysers também expulsam cristais de gelo e outras partículas. Parte desse material retorna à superfície lunar, criando uma camada de neve fresca e refletiva. Essa queda de neve explica por que a superfície de Encélado é tão extraordinariamente brilhante e possui um dos maiores albedos do sistema solar. Agora devemos imaginar que Encélado não tem campo magnético próprio, diferente da Terra. A luz solar, vento solar e radiação de Saturno alcançam a Lua diretamente. Sem a camada de gelo de dezenas de quilômetros, possíveis processos orgânicos internos estariam seriamente ameaçados. Assim como no caso de Europa, Titã, Ganimedes ou até mesmo Calisto, não podemos afirmar definitivamente se uma lua de gelo como essa abriga vida ou não. Futuras sondas interplanetárias vão focar nesse problema. Com a sonda Europa Clipper da National Aeronautics and Space Administration e o JUICE da Agência Espacial Europeia, teremos duas missões que nos aproximarão bastante de Júpiter. A resposta para essa pergunta empolgante O sistema de Saturno é uma rede complexa de gravidade, matéria e tempo, onde os mecanismos do universo se revelam em sua forma mais pura. O próprio Saturno, uma fortaleza esférica de hidrogênio e hélio, é cercado por um complexo de anéis cuja estrutura lembra um sedimento microscópico. Camadas de partículas de gelo e poeira mantidas em um equilíbrio delicado. Esse sistema não é estático, mas está em constante movimento, uma interação dinâmica de forças que se reflete nas órbitas das inúmeras luas e nos processos em seu interior. Ao focarmos em Encélado e Mimas, surge um pequeno mistério. Mimas é uma lua de gelo com superfície mais escura e repleta de crateras. Olhando mais de perto, ela até parece uma pequena cópia da nossa Lua. Em nenhum momento essa lua nos revela que há gelo em sua superfície. Seguindo as conclusões que tiramos sobre Encélado e suas regiões novas e antigas, podemos afirmar que a superfície de Mimas deve ser muito mais antiga e passou por menos mudanças do que Encélado. A razão para isso talvez possamos encontrar na suposição de que ele está mais distante de Saturno do que Encélado, ou que ele cerca de 150 km menor que este. Mas se olharmos mais de perto as órbitas das luas, acontece exatamente o contrário. Mimas está cerca de 50 mil quilômetros mais próximo de Saturno. O satélite não deveria estar sujeito a forças de maré mais fortes do que Encélado e apresentar uma superfície muito mais lisa? Em contraste, Encélado, apesar de estar mais distante de Saturno, se apresenta como uma maravilha geológica, com geysers ativos, falhas tectônicas e um oceano subglacial. Mas em Mimas não se encontra absolutamente nada nesse sentido. Cientistas suspeitam que essas diferenças se devem à dependência das propriedades do gelo de água com a temperatura. Enquanto o gelo permanece rígido e resistente em temperaturas mais baixas, ele se torna mais macio em temperaturas mais altas e permite processos geológicos. Encélado aparentemente entrou em estado térmico excitado por sua fonte de calor interna e forças de maré. Enquanto Mimas permanece em um estado frio, pois talvez nunca tenha conseguido desenvolver calor suficiente para ultrapassar esse limite. Encélado também tem densidade maior, sugerindo mais material rochoso.
Esse material poderia ter mantido mais calor no passado devido ao decaimento radioativo, enquanto Mimas esfriou mais rápido por conter menos rocha. A pequena diferença na composição e quantidade de rocha e água pode explicar a discrepância entre as duas luas. A atividade geológica de Encélado resulta da interação entre forças de maré, processos térmicos internos e sua ressonância com Dione, lua de Saturno. Mimas não tem só essa ressonância e também não possui fonte interna de calor semelhante. Apesar de estar mais próxima de Saturno e sofrer mais atrito, gerando mais calor, essa pequena lua não consegue armazená-lo por ter pouca rocha e muita água. Precisamos deixar claro que isso é só uma hipótese. As listras de Tigre de Encélado no Polo Sul podem atuar como centros de expansão, semelhantes às dorsais oceânicas da Terra, mas movidas por mecanismos distintos. Na Terra, subducção e tectônica de placas são centrais, mas em Encélado predominam processos de ascensão térmica. O calor das forças de maré é armazenado e transportado por convecção até a superfície, causando deformação e renovação contínua da camada de gelo. Esses processos são facilitados pela litosfera fraca de Encélado, ainda mais enfraquecida pelo aquecimento de maré de Saturno. Informação rápida: a litosfera é a camada superior de rocha do núcleo de Encélado. Medições das emissões de calor pelos instrumentos da Cassini mostram que a taxa de expansão dessas listras de Tigre é de cerca de 3,5 centímetros por ano. Isso significa que as listras de Tigre crescem nessa mesma taxa. Isso pode parecer pouco à primeira vista, mas em um satélite tão pequeno, toda a região polar sul é reciclada em 1 milhão de anos. Mimas, Dione e as outras luas de Saturno também são corpos celestes interessantes, é claro, mas nenhum parece ser tão ativo quanto Encélado, talvez com exceção de Titã no sistema de Saturno. Fim. Se estivéssemos em Europa, poderíamos primeiro admirar o quão sensacional um turista se sentiria ao estar na lua de gelo e olhar para Júpiter. Deve ser uma visão fantástica estar nessa lua e observar o maior dos planetas gasosos surgindo lentamente no horizonte. A apenas 670 mil quilômetros de distância média é facilmente observável. Europa, com 3.121 quilômetros de diâmetro, é a sexta maior lua do sistema solar e a menor das galileanas. Europa, na mitologia grega, era uma amante mortal de Zeus. Surpreendentemente, há poucas crateras em Europa. Em comparação com a Lua da Terra, isso é impressionante, pois Luna tem centenas de milhares ou milhões de crateras, a maioria com bilhões de anos. A baixa densidade de Europa sugere alta atividade geológica, estimando-se idade máxima da superfície em 50 milhões de anos. Isso indicaria muita atividade dentro da Lua de gelo e a provável existência de um oceano sob uma espessa camada de gelo. Europa tem albedo muito alto, ou seja, grande capacidade de refletir luz. Se ocupasse a posição da Lua, teríamos noites de lua cheia muito mais iluminadas. Ao observarmos de perto, vemos uma rede de valas e sulcos horizontais e verticais cobrindo toda a superfície, muito parecida com campos de gelo terrestres. Os sulcos maiores, chamados de lineares, têm até 20 km de largura e podem ter se formado por vulcanismo de gelo ou pela erupção de geysers. A formação dessas linhas indica mais uma vez que o interior líquido de Europa é praticamente amassado pela enorme força gravitacional do planeta. Devemos imaginar que o núcleo rochoso da Lua se move e, pelo atrito, gera calor que escapa por chaminés submarinas. Essas chaminés aquecem a água e rompem a crosta de gelo. A constante deformação da Lua, causada pela grande gravidade de Júpiter, atua aqui como um catalisador adicional, favorecendo o surgimento dessas faixas e do criovulcanismo. Vamos focar na camada de gelo e no provável oceano abaixo dela. Este não é apenas objeto de especulações selvagens, mas talvez já tenha sido comprovado várias vezes. Pesquisas espectroscópicas mostram que a camada externa da Lua é de gelo de água, com espessura estimada entre 80 e 170 quilômetros, de modo que, em comparação com a estrutura em camadas da Terra, essa parte da Lua poderia ser considerada como uma camada externa ou camada de gelo e água.
As massas de gelo da Terra, especialmente no Ártico e na Antártida, são chamadas na ciência de criosfera ou esfera de gelo. A camada de gelo de Europa é provavelmente espessa e difícil de perfurar por sondas espaciais. Ainda não se sabe ao certo a proporção de água e gelo ao redor do núcleo de Europa. Algumas estimativas apontam para uma camada de gelo com 2 a 18 km de espessura, enquanto outras sugerem que pode ter até 20 a 30 km de espessura. O oceano correspondente deve ter até 100 km de profundidade, talvez só 30 ou 50 km. Apesar de a Europa ser bem menor e menos massiva que a Terra, sua água líquida pode superar o dobro de toda a dos oceanos terrestres. A sonda JUICE deve esclarecer isso ao investigar a espessura do gelo e possivelmente revelar detalhes do que estamos enfrentando. As semelhanças geológicas com a Terra vão além disso. A superfície lisa da Lua lembra os campos de gelo das regiões polares terrestres. O gelo de água externo da camada, exposto ao vácuo espacial sem proteção atmosférica, precisa ser tão duro quanto rocha. As maiores crateras de Europa parecem ser rapidamente preenchidas e niveladas por água fresca logo após se formarem. Imagens detalhadas da superfície lunar mostram pedaços de gelo movendo-se, deslocando-se e quebrando-se entre si. Assim, cria-se um padrão de campos de gelo devido ao movimento da crosta de Europa, causado em parte pelas fortes forças de maré de Júpiter. Assim, era esperado que a superfície da Lua fosse totalmente coberta por gelo. Como isso não ocorre, cientistas suspeitam que a crosta flutua sobre água e se move mais. A crosta se move em partes que colidem entre si, enquanto Júpiter exerce forças de maré na lua de gelo, criando os padrões irregulares visíveis na superfície. Ao mesmo tempo, ficou conhecido que a superfície de Europa, ou seja, o oceano e a camada de gelo, se move um pouco mais rápido do que o manto e o núcleo. O oceano e a camada de gelo ficam separados do interior da Lua, permitindo maior influência das marés de Júpiter e mais movimento próprio. Imagens das sondas mostram que a superfície de Europa provavelmente circula a Lua a cada 10 mil anos. Também se suspeita de criovulcanismo em Europa. Vulcanismo ativo, chamado de quente, ocorre na Terra, Vênus e na Lua Io, enquanto o criovulcanismo refere-se ao vulcanismo de gelo. Ocorre em mundos com superfície congelada, mas que tem fonte interna de calor. Em vez de magma quente ou enxofre, esses vulcões expelem água e outras substâncias para a superfície desses mundos. Já ouvimos sobre o amassamento gravitacional em Europa causado por Júpiter, que aquece a água e a acumula em cavernas subterrâneas. Quanto mais água chega à superfície, maior é a pressão na parte inferior da camada de gelo e mais quente fica a água dentro da caverna. A camada de gelo cede e o vulcão de gelo entra em erupção. Os cientistas agora tentam descobrir como exatamente se comporta a chamada criolava, que nada mais é do que a água expelida, e do que ela é composta em detalhes além da água. A análise da criolava revela quais substâncias estão dissolvidas na água. No dia 2. Um artigo de 2 de novembro de 2022 na revista Icarus aborda 10 criovulcões em Europa. Os autores analisam domos de criolava, restos congelados que chegaram à superfície. Esses domos variam bastante em tamanho e forma, como mostra um mapa de elevação de Europa. Alguns domos de criolava atingem 850 metros de altura, superando várias pequenas montanhas da Terra. De acordo com os autores do estudo, domos especialmente altos aparentemente se formaram devido a erupções mais intensas ou a diferentes propriedades dos líquidos. Isso pode indicar que o oceano subterrâneo tem uma composição variada. A água expelida na superfície, ou a criolava, possui viscosidades variáveis devido à consistência diferente. Refere-se à viscosidade de líquidos ou gases. Quanto maior, mais espesso. Quanto menor, mais fluido. Podemos ver isso na Terra, por exemplo, com diferentes tipos de lava. Algumas lavas se movem muito lentamente, ou seja, são muito viscosas, enquanto outras se movem em correntes rápidas de lava e, portanto, têm uma viscosidade mais baixa. Segundo os autores, domos muito altos em Europa podem ter vindo de criolava mais viscosa. Parece que havia outras substâncias misturadas à água. Europa é um corpo celeste fascinante e já foi muito estudado.
Ganymedes possui uma característica especial. É o maior satélite de um planeta no sistema solar, situado a cerca de 1 milhão de quilômetros de seu planeta. Ganymedes orbita Júpiter e gira em torno de si em 7 dias, 3 horas e 42,6 minutos. Como a Europa, Ganymedes tem rotação sincronizada, fenômeno que ocorre em corpos celestes muito próximos de seu planeta, ou, no caso de um planeta, de sua estrela. Com diâmetro de 5.262 km, é cerca de 100 km maior que Titã, lua de Saturno, e bem maior que Mercúrio. Ganymedes não é mais massivo que o planeta mais próximo do Sol, pois tem densidade menor e é bem mais leve que o mensageiro dos deuses da mitologia grega. A observação detalhada de Ganymedes iniciou com as missões a Júpiter, as sondas Pioneer 10, Pioneer 11 e, 6 anos depois, Voyager 1 e Voyager 2. Essas sondas já captaram imagens notáveis, como Lagash-Sulcus, registrada pela Voyager 2 mostrando uma fenda na crosta de gelo. A exploração da Lua avançou com a sonda Galileu, que chegou ao sistema de Júpiter em 1995 e, em 8 anos, fez vários sobrevoos nas luas galileanas. A superfície de Ganymedes tem 2 placas continentais que se movem separadas, formando cadeias de montanhas baixas nas bordas. Tectonicamente, a Lua é parecida com a Terra, mas sua atividade tectônica provavelmente cessou por causa de sua formação tranquila. Cientistas analisaram crateras de impacto e constataram que tem até 3,5 bilhões de anos, a superfície de Ganymedes é bastante estática. Comparada a Encélado ou Titã, luas de Saturno, há bem menos criovulcanismo em Ganymedes. O interior é menos afetado pela gravidade de Júpiter do que Europa. Isso pode ocorrer porque Ganymedes está, em média, mais distante de Júpiter do que Europa. Ganymedes está a mais de 300 mil quilômetros além da segunda lua mais interna do planeta gasoso. Será que isso resume a estrela da missão JUICE? Ganymedes parece um corpo celeste entediante com pouca atividade tectônica, interior calmo e superfície antiga. Mas os cientistas da Agência Espacial Europeia só escolheram essa lua porque ela tinha surpresas a oferecer. Já abordamos a formação de campos magnéticos no documentário Magnetar, o imenso poder das estrelas de nêutrons. Eles são criados quando o material no interior de um corpo celeste se esfrega. Assim surge o campo magnético da Terra, do Sol, de outros planetas e de outras estrelas. No caso de Ganymedes, desde 1996, astrônomos sabem, pelas investigações da sonda Galileu da National Aeronautics and Space Administration, que ele tem campo magnético. Com isso, ele ocupa uma posição única entre todas as luas do sistema solar. Campos magnéticos causam auroras, faixas de gás quente e eletrificado presentes nos polos norte e sul da Lua. O campo magnético da Lua é muito fraco. Como Júpiter tem um campo magnético intenso, ambos se sobrepõem e geram interações que a sonda JUICE vai investigar melhor. Cientistas acreditam que, quando o campo magnético de Júpiter se move, as auroras visíveis em Ganymedes mudam de lado. Joachim Sausch, da Universidade de Colônia, teve a ideia de observar o campo magnético da Lua com o telescópio espacial Hubble, em uma imagem composta do telescópio espacial Hubble. No espectro óptico e ultravioleta, há luzes acima da Lua invisíveis a olho nu. As luzes aparecem onde passa o campo magnético da Lua. Elas sugerem a possível existência de um oceano salgado sob a superfície lunar, cujo movimento gera o campo magnético, ou que ela tem um núcleo líquido agitado pelas marés de Júpiter, como ocorre em Europa. Outra surpresa foi a afirmação de que Ganymedes tem uma atmosfera muito fina. Em 1972, astrônomos britânicos, indianos e americanos que pesquisavam em Java, Indonésia, observaram uma ocultação estelar. Ganymedes passou por uma estrela e astrônomos analisaram as mudanças na luz causadas por ela. Descobriram vestígios de hidrogênio e estimaram a pressão atmosférica em um microbar. Quando a Voyager passou pelo planeta 7 anos depois, durante um eclipse da estrela dupla K Centauri, em outro comprimento de onda, não detectou atmosfera. Astrônomos em Java fizeram a observação no espectro óptico.
Só 16 anos depois, o telescópio espacial Hubble encontrou sinais de atmosfera ao examinar a Lua em ultravioleta distante. O telescópio detectou uma cintilação. Quando elétrons separam o oxigênio molecular, o ar se excita e cintila. Pode-se pensar que alguma forma de vida sob o gelo produz esse oxigênio, mas astrônomos da National Aeronautics and Space Administration consideram isso improvável. O oxigênio provavelmente se forma quando a radiação divide o gelo de água na superfície de Ganimedes em hidrogênio e oxigênio. Assim, a radiação erode a superfície da Lua, que perde um pouco de material para o espaço. Medições semelhantes ocorreram em Europa, logo, não há uma atmosfera permanente. É provável que a camada gasosa das duas luas, e talvez de Calisto, seja muito volátil e levada pelo vento solar. Ganimedes se formou com Júpiter a partir do disco de acreção ao redor do gigante gasoso. Explicarei mais na segunda parte deste documentário. Ferro e níquel formaram o núcleo da Lua, enquanto camadas de rocha, água e gelo se acumularam acima. A água nos oceanos e no gelo de Ganimedes soma várias vezes o volume de água da Terra. A Lua também parece ter uma estrutura única. Antes do milênio, astrônomos suspeitavam que as camadas de gelo e água eram como um sanduíche. Segundo essa hipótese, sob o gelo superficial existe uma camada de água e outra de gelo abaixo. Um estudo de 2014 indicou a possível existência de várias camadas de água separadas por finas camadas de gelo. Segundo a pesquisa, a camada mais inferior faz fronteira com o manto rochoso da Lua e deve estar a 800 quilômetros de profundidade. A água nessa profundidade pode ter temperaturas bem mais altas pela pressão maior do que na camada sob o primeiro gelo. Como Ganimedes está preso em rotação, existe um lado eterno voltado para Júpiter e um lado oposto. No lado oposto ao gigante gasoso fica Galileu Régio, que com 3.200 quilômetros de diâmetro cobre cerca de 1/3 desse lado. Aqui ela aparece na imagem no canto superior esquerdo. Essa planície cheia de crateras pode ser vista até por grandes telescópios na Terra. Uma região desse tamanho deve ser resultado de um grande impacto nos primórdios da Lua. O impactador, com centenas de quilômetros, alterou para sempre a composição e aparência da Lua. A área é coberta por material antigo e escuro, rodeado por gelo mais claro e jovem. Os cientistas estimam que essa região tenha 4 bilhões de anos. Devido à idade avançada, as regiões polares da Lua parecem sempre ter sido cobertas por uma camada de gelo mais espessa e estável. Enquanto no Equador é encontrado gelo mais fino, outra estrutura extremamente incomum recebe o nome de Tiamat Sulcus. É uma faixa de terreno de 2.000 quilômetros de comprimento, cheia de sulcos, perto do Equador, interrompida por uma falha geológica. Os sulcos têm 14 sulcos paralelos ao norte e 20 ao sul. A origem desse terreno não está clara. Alguns cientistas acreditam que se trata de estruturas semelhantes às listras de tigre em Europa. Tiamat Sulcus pode ter se formado devido aos movimentos do gelo, quando ainda estava ativo. A Lua hoje é praticamente inativa geologicamente, sendo vista como um mundo morto. Digo aparentemente de propósito, pois a JUICE deve revelar alguns segredos dessa Lua. Outro corpo celeste entre as luas geladas e ainda pouco explorado é Calisto, também amante de Zeus, que orbita seu amado a mais do que o dobro da distância de Ganimedes. Depois da lua Febe de Saturno, Calisto é o objeto mais craterado do sistema solar, como as demais luas geladas. Em relação a Júpiter, ela tem rotação sincronizada e exibe sempre a mesma face ao gigante gasoso. Calisto provavelmente tem uma camada de gelo de cerca de 200 quilômetros de espessura que pode envolver um oceano de água salgada, como em Europa. É o que apontam as investigações da sonda Galileu. Também foi detectada uma fraca magnetosfera na Lua, o que está relacionado ao fato de provavelmente existir um líquido eletricamente condutor em seu interior. No entanto, Calisto, apesar dessa característica, é menos presente na mídia. Isso certamente tem a ver com o fato de que a Lua está significativamente mais distante de Júpiter e, portanto, sofre forças de maré mais fracas, e justamente em todas as visitas das sondas não esteve tanto em foco. Montanhas ou outras características especiais são raras em sua superfície.
Calisto, como Ganimedes, é vista como geologicamente e tectonicamente inativa. Assim, as crateras não foram apagadas nem cobertas por material do manto, indicando que a Lua tem uma superfície muito antiga. Heimdall é a maior cratera de Calisto, com 210 quilômetros de diâmetro e bilhões de anos. No hemisfério norte da Lua, duas grandes bacias de impacto são estruturas marcantes em sua superfície. Uma delas, chamada Valhalla, tem 600 quilômetros de diâmetro e anéis que se estendem por mais de 3.000 quilômetros a partir de seu interior. A bacia menor, chamada Asgard, se estende aqui por cerca de 1.600 quilômetros. Os impactos que criaram essas bacias provavelmente ocorreram em escala planetária ou lunar. Essas crateras em Calisto têm até 4 bilhões de anos e provavelmente pouco mudaram desde o início do Sistema Solar. Considerando a idade de Júpiter e suas luas, 4,5 bilhões de anos então, o desenvolvimento geológico de Calisto parou cerca de 500 milhões de anos após sua formação? Por ter massa menor que Terra ou Vênus, seu interior esfriou e solidificou rapidamente. No entanto, os astrônomos também suspeitam que exista um oceano de água sob Calisto, escondido sob uma camada de gelo de cerca de 200 quilômetros de espessura. O oceano de água de Calisto parece não ser tão comparável ao dos outros satélites gelados, com apenas 10 quilômetros de espessura. As medições magnéticas da sonda Galileu indicam isso. Vamos para o lado oposto da cratera Valhalla, ou seja, o outro lado do satélite. Não observamos fraturas ou falhas típicas de grandes impactos em corpos sólidos como Lua ou Mercúrio. O oceano de água pode ter amortecido as ondas sísmicas do impacto de Valhalla, que se propagaram pelo interior e impediram a formação de valas ou sulcos no lado oposto do satélite. JUICE fará as mesmas investigações em Calisto que em Ganimedes e Europa. A sonda vai sobrevoar o satélite 20 e uma vez nenhuma outra sonda visitou Calisto tantas vezes quanto a JUICE, no futuro. Podemos esperar medições da espessura do gelo e da extensão oceânica. A sonda vai analisar o tipo e a composição das rochas na superfície do satélite para que astrônomos deduzam quais substâncias estão misturadas à água. Calisto pode parecer sem graça, mas é muito relevante para a exploração espacial tripulada. Após uma missão tripulada a Marte, esse satélite deve ser o próximo destino da humanidade. Ele fica fora do cinturão de radiação de Júpiter. Se não fosse isso, só enfrentaríamos a radiação cósmica e o vento solar sem precisar nos preocupar com a radiação de Júpiter. Calisto é cercado por muitos mistérios. Com a missão JUICE, estaremos um grande passo mais próximos de responder a algumas dessas perguntas. Mas as luas de Júpiter têm um segredo fascinante. Elas se formaram juntas a partir de um disco de matéria, e sua órbita ao redor do gigante gasoso é tão estranha e única que não podemos deixar de nos perguntar o que escondem as órbitas de Ganimedes, Calisto, Io e Europa. Há cerca de 400 anos, Galileu Galilei anunciou a descoberta de 4 luas orbitando Júpiter, visíveis como pontos brilhantes em seu telescópio. Por séculos, poucas descobertas sobre esses corpos celestes foram feitas. Só nos últimos 50 anos, desde que as luas foram visitadas por sondas espaciais e telescópios espaciais voltaram seu olhar para elas, o conhecimento sobre esses corpos celestes explodiu. Apesar do tamanho parecido, são muito diferentes. Io é vulcânico, enquanto Europa, Ganimedes e Calisto são luas geladas com aparências, histórias de formação e características geológicas distintas, tornando-se corpos celestes únicos. Se olharmos para as 3 luas internas de uma perspectiva aérea e estivermos bem acima dos polos do planeta gasoso, veremos algo extremamente fascinante. Vocês estão vendo como as luas orbitam Júpiter? Percebem algo quando elas passam por certo ponto? Vamos marcar esse ponto com diferentes notas de piano. Cada lua recebe um tom individual. Prestem atenção ao jogo gravitacional revelado visual e musicalmente.
que vemos e ouvimos? Parece até que as luas estão tocando música. Estamos presenciando o espetáculo da ressonância orbital. As órbitas de Io, Europa e Ganimedes estão conectadas gravitacionalmente. Io orbita Júpiter 4 vezes, enquanto Europa faz 2 e Ganimedes 1. Essa ressonância orbital também é chamada de ressonância de Laplace, e é uma das características mais marcantes das 3 luas internas de Ganimedes. Resta uma pergunta interessante. Como essa ressonância orbital surgiu? Para responder a isso, vamos analisar a formação das luas. Vamos chamar para isso um velho conhecido deste canal, o astrônomo russo-americano Konstantin Batygin, do Caltech, nos Estados Unidos. Junto com seu colega Alessandro Mobidelli, do Observatório Côte d'Azur, na França, ele aparentemente encontrou uma resposta para essas perguntas em um artigo publicado na edição de maio de 2020 do Astrophysical Journal. Para isso, vamos voltar à infância do Sistema Solar. Durante seus primeiros milhões de anos de vida, o Sol era cercado por um disco protoplanetário de gás e poeira. Esse disco também é chamado circunestelar, de circum, círculo, e estelar, estrela. Rapidamente, em uma região do disco, acumulou-se material para formar Júpiter. Júpiter formou um pequeno disco de acreção, de onde surgiram alguns de seus satélites. Na astronomia, isso também é chamado de disco circunjoviano, alimentado pelo material do disco circunstelar ao redor do Sol. O material caía sobre os polos de Júpiter e escapava da influência gravitacional do planeta em seu equador. Aqui, porém, é difícil formar satélites. Como acumular material suficiente em um disco em constante mudança para criar luas? Batygin e Mobidelli abordam esse problema com um novo modelo, no qual eles incluem as interações físicas entre gás e poeira existentes no disco circunjoviano. A teoria deles é a seguinte: partículas de gelo envoltas em poeira foram atraídas pela gravidade de Júpiter. Quando atingiam certo tamanho, a gravidade do planeta e a força do gás no disco se anulavam para essas partículas? Assim, o disco age como uma armadilha para poeira e gelo, acumulando material suficiente para formar as luas jovianas. No modelo dos dois astrônomos, o disco ficou rico em partículas de poeira com gelo, cada uma com poucos milímetros. O anel de poeira e gelo ficou tão massivo em certos pontos que colapsou sob seu peso em milhares de satélites pequenos. Os planetesimais, blocos que formaram os primeiros planetas, precisaram capturar milhares desses satelitesimais, de alguns metros até 100 quilômetros de extensão. Por milênios, eles colidiram, formando as luas galileanas. Nesse modelo, Io foi a primeira a surgir. Quando sua massa superou certo limite, ele começou a influenciar gravitacionalmente os anéis ao redor, formados pelo disco de poeira e gás. Ondas se formaram no disco, com as quais a Lua interagiu, sendo assim desacelerada em sua órbita. Ele foi puxado até a borda interna do disco de acreção de Júpiter, onde permanece em órbita até hoje. O mesmo processo começou com Europa e Ganimedes. O processo de formação e migração das luas em direção a Júpiter resultou na ressonância orbital entre Io, Europa e Ganimedes. A radiação e o vento solar afastaram o gás do disco de Júpiter, restando apenas os satélites dos quais se formou o quarto satélite galileano, Callisto. Mas não restava gás para Callisto diminuir sua energia orbital e se aproximar de Júpiter e dos outros satélites. Assim, essa lua não entrou em ressonância orbital com Io, Europa e Ganimedes e, na posição atual, ficou isolada. Corpos que se formam juntos e próximos, como Io, Europa e Ganimedes, acabam em ressonância orbital. Eles precisam disso para manter uma órbita estável em torno de Júpiter. Isso também é esperado em sistemas onde planetas se formaram próximos. Sem exagero, as luas de Júpiter podem ser consideradas os corpos celestes mais interessantes do Sistema Solar. 3 luas geladas provavelmente possuem oceanos gigantes com muita água, além de mais uma lua. Também localizada na órbita de Júpiter, que é o contraponto de Ganimedes, Callisto e Europa. Senhoras e senhores, bem-vindos a Io, a lua infernal. Assim como outras luas de Júpiter, Io também é, na mitologia grega ou romana, uma amante de Zeus ou Júpiter, e está mais perto do amante.
Ela fica a cerca de 421 mil quilômetros do planeta gasoso e tem rotação sincronizada. Sua densidade e tamanho fazem dela maior e mais pesada que a Lua da Terra. Diferente das outras luas galileanas, Io quase não tem água, possivelmente devido à sua proximidade com o planeta na formação. Falarei mais sobre isso depois. A superfície de Io tem poucos milhões de anos e está sempre mudando. Ao observar a Lua, até um observador inexperiente percebe caldeiras e crateras cheias de dióxido de enxofre líquido ou enxofre na superfície da Lua. Assim como os deslocamentos e falhas de gelo em Europa, o vulcanismo em Io ocorre devido à proximidade da Lua com Júpiter. Júpiter exerce forças de maré em Io mais de 6.000 vezes mais fortes que as da Lua sobre a Terra. Por causa da rotação sincronizada da Lua, o que importa não é a intensidade das marés, mas sua variação. Io é colocado em uma órbita levemente elíptica, ou seja, não perfeitamente circular ao redor de Júpiter, devido a um efeito de ressonância que ocorre com as luas Europa e Ganimedes. A influência das forças de maré de Júpiter sobre Io é 1000 vezes maior que a da Lua sobre a Terra. Isso gera marés de até 300 metros. Na Terra, efeitos similares chegam a no máximo 30 centímetros. Io, o corpo mais geologicamente ativo do Sistema Solar, possui cerca de 400 vulcões ativos. As erupções podem ser extremamente violentas e lançar gases e materiais a até 500 quilômetros no espaço. Io não possui crateras de impacto em sua superfície. Embora provavelmente tenha havido inúmeros impactos no passado, os vestígios desses impactos foram preenchidos novamente por enxofre líquido expelido pelas constantes erupções vulcânicas. Em erupções, enxofre líquido ou dióxido de enxofre são expelidos a até 1.300 graus Celsius e 1 km por segundo. O material expelido atinge até 300 km de altura pela baixa gravidade de Io, caindo como chuva ou, em grandes erupções, alcançando até a Lua de Júpiter, Europa. Espectrógrafos analisando o Sol via Júpiter detectaram enxofre de Io em Europa. Erupções na Lua vulcânica podem ser tão violentas. O vulcanismo foi identificado em 1979 por fotos da sonda Voyager 1. Essas fotos foram a primeira prova de atividade vulcânica fora da Terra. 4 meses depois da Voyager 1, a Voyager 2 passou pelo local. Ele fez novas imagens e descobriu que em Io, durante esse tempo, áreas inteiras mudaram, onde depósitos vulcânicos apareceram, algumas erupções diminuíram e outras surgiram. Com essa observação, estimou-se que a superfície de Io tem cerca de 10 milhões de anos, provavelmente torna esse terreno um dos mais jovens do Sistema Solar. Quando a sonda New Horizons passou por Júpiter e sua Lua a caminho de Plutão, ela fez 5 imagens de uma erupção vulcânica na Lua vulcânica. Essas imagens foram organizadas em sequência. A sequência mostra atividade vulcânica em Tvastapateri. A pluma da erupção tem 330 km de altura, mas só a metade superior aparece na imagem, já que a fonte está acima da borda da Lua, no lado oposto. Outro vulcão é considerado um dos maiores do Sistema Solar. O vulcão Loki, ou Loki Patera, é um dos mais ativos e conhecidos da Lua. Loki é um vulcão composto situado a 10,1 graus norte e 78 graus. Com cerca de 200 quilômetros de diâmetro, é o maior lago de lava em Io. Dentro do vulcão há uma grande depressão semicircular preenchida por lava derretida. A temperatura desse lago de lava pode atingir 1.700 graus Celsius. A atividade do vulcão é periódica, com brilho e calor variando ao longo do tempo. Essas mudanças se devem aos ciclos do lago de lava, onde a superfície esfria, cria uma crosta e depois se rompe para liberar lava quente. Acredita-se que essas atividades periódicas estejam relacionadas com as forças exercidas entre Io e Júpiter. Loki tem papel crucial na atividade vulcânica da Lua, afetando também sua atmosfera e o campo magnético de Júpiter. Seu tamanho imenso faz com que o vulcão seja responsável por cerca de 25% de toda a emissão de calor em toda a Lua.
Apesar de seu tamanho relativamente pequeno em comparação com Júpiter, Io tem uma influência significativa no campo magnético do planeta gasoso. A Lua funciona como um gerador elétrico, produzindo 400 mil volts e uma corrente elétrica de 3 milhões de amperes. Isso libera íons que expandem o campo magnético de Júpiter para mais do que o dobro do tamanho normal. O campo magnético de Júpiter absorve por dia cerca de 1 tonelada de gás e poeira da atmosfera de Io, formada principalmente por enxofre, oxigênio, cloro, sódio e potássio. Io é cercada por uma nuvem de átomos neutros de enxofre, oxigênio, sódio e potássio, formados em sua atmosfera superior e espalhados por sua esfera de Hill. A esfera de Hill é a área onde a gravidade de um corpo celeste domina sobre a de outro objeto. Parte desse material escapa da gravidade de Io e entra em órbita ao redor. Io orbita Júpiter em um cinturão de intensa radiação, o toroide de plasma de Io, com enxofre, oxigênio, sódio e cloro ionizados. Esse toroide tem 3 partes: um toroide externo e quente fora da órbita de Io, uma faixa verticalmente expandida e um toroide interno e frio. As partículas do toroide quente ajudam a expandir a magnetosfera incomumente grande de Júpiter de dentro para fora. Pesquisadores analisam a luz ultravioleta emitida para estudar variações no toroide de plasma. A atmosfera de Io é fina, composta principalmente de dióxido de enxofre liberado por seus muitos vulcões. A atmosfera é instável, renovada pelo vulcanismo e removida pelo vento solar e magnetosfera de Júpiter. Estudar a atmosfera de Io pode revelar como atmosferas se formam e se perdem em luas e planetas. Io se destaca entre as luas de Júpiter, formada principalmente por rochas de silicato e pouca água e gelo, em comparação com as outras luas galileanas como Europa, Ganimedes e Calisto. Essas diferenças se devem à formação histórica e à proximidade da Lua com Júpiter. Na formação do sistema de Júpiter, materiais pesados como silicatos e metais condensaram-se na parte interna do disco circunjoviano, enquanto substâncias leves e voláteis como água, amônia e metano predominavam nas regiões externas. Só para lembrar, o disco circunjoviano ao redor de Júpiter equivale ao disco circunestelar que cercava o Sol após sua formação. Io, o mais interno dos satélites galileanos, formou-se numa área quente do disco de Júpiter, onde as substâncias voláteis já tinham evaporado pelo calor. Por isso, Io é composto principalmente por rochas de silicato. A escassez de água em Io também se deve à intensa interação entre Io e Júpiter, já mencionada antes. Essas enormes forças de maré geram um calor intenso, vulcanismo intenso e uma superfície que está sempre mudando. Água sobre ou dentro de Io evaporaria rapidamente por causa da atividade vulcânica e do calor gerado pelo atrito das marés, escapando da fina atmosfera do satélite. Destacam-se também as até 150 formações montanhosas de Io. Essas montanhas têm altura média de 6 km e máxima de cerca de 17,5 km. Nos South Berthold Montes, na pequena cratera vulcânica, há montanhas que chegam ao dobro da altura do Everest. As cadeias de montanhas têm cerca de 157 km de comprimento e surgem isoladas, sem padrões tectônicos globais como na Terra. Essas montanhas precisam ser feitas principalmente de rocha de silicato, não de enxofre, para suportar sua grande topografia. Embora haja muito vulcanismo, quase todas as montanhas de Io são tectônicas, não vulcânicas. A maioria das montanhas em Io surge por forças de compressão na base da litosfera, elevando e inclinando partes da crosta. As forças de compressão que formam montanhas resultam do afundamento causado pelo acúmulo constante de materiais vulcânicos. A distribuição das montanhas no mundo é oposta à das estruturas vulcânicas. Isso indica regiões de grande escala na litosfera de Ios, onde predominam a compressão, que favorece a formação de montanhas, e a extensão, que favorece a formação de paterae, ou seja, vulcões. No entanto, em uma análise local, montanhas e paterae frequentemente estão próximas umas das outras, o que indica que o magma frequentemente aproveita zonas de fraqueza tectônica. Algo parecido poderia ser pensado na Terra jovem.
Centenas de milhões de anos após se formar, a crosta terrestre era fraca e o vulcanismo predominava. As montanhas que se formaram aqui deviam ser muito altas e muito numerosas. Assim como em Ió, elas provavelmente se formaram em zonas de falhas tectônicas nas bordas de áreas com atividade vulcânica. Hoje, as montanhas geralmente se formam nas bordas das placas continentais, diferente do passado com Io e a Terra Jovem. Portanto, não tem placas continentais. Io é um mundo fascinante, bem diferente das luas de gelo. Após essa longa viagem por Júpiter, vamos pausar e relembrar o que vimos. Por hoje é só. Obrigado por assistir.